Olá, bem-vindo, todos. Eh, Vamos começar dentro de 1 minuto. Vamos só deixar algumas pessoas que ainda estão fazendo, o login, tentando entrar na sala, mas vamos começar em breve. Hoje, essa primeira sessão, terceiro dia do Fusion Brasil, nós vamos falar sobre a Universidade do Futuro, num painel bem interessante, com algumas pessoas que eu vou apresentar aqui em breve. Então, só vamos dar mais alguns minutinhos aqui para todo mundo poder entrar, e aí a gente começa em breve o painel. Bom, a gente abriu a sessão aqui com 1 minuto de atraso, já dei 2 minutos para as pessoas entrarem, então a gente não quer perder tempo no final, porque eu sei que tem muita gente importante aqui, muita gente com opiniões bem interessantes para a gente ouvir, então não quero perder muito tempo agora no início, então acho que a gente já pode dar início à sessão. Só antes da gente começar, eu queria pontuar algumas informações, né, sobre a sala. É, a nossa apresentação vai ter em torno de 45 minutos e ela vai ser gravada. Então, em até 48 horas, a gravação dessa sessão vai estar disponível no site da D2L. O nosso botão de perguntas e respostas, né, o Q e A, ele também está ativado. Se você quiser enviar alguma pergunta para qualquer um dos participantes, basta clicar nesse botão e a gente vai responder essas perguntas no final da sessão. E se você quiser enviar algum comentário para a gente, ou dizer oi, se apresentar, você pode enviar pelo chat. A gente vai enviar também alguns links de e-books, de webinars que a gente já fez também aqui internamente na D2L pelo chat. E se você tiver algum problema, a gente tem no site da D2L um robô, né, o nosso Muse, que ele está lá para te ajudar, se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida. Bom, e a sessão de hoje, né, ela é a Universidade do Futuro. É um projeto bem interessante que a gente está fazendo aqui no D2L Brasil. É um e-book que nós vamos publicar em breve, que teve a participação da Falcone, teve a participação da Universidade Tiradentes, da Fundação Getúlio Vargas e da Pearson. Então, nós decidimos trazer aqui para o último dia do Fusion representantes dessas instituições, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre como que eles acham que vai ser essa Universidade do Futuro. Para moderar essa conversa, nós temos o Rodrigo Capelato, que é diretor executivo do Semesp, e dentro da conversa, né, nós vamos ter a Juliana Scarpa, CEO da Falcone, a Karen Sasaki, que é gerente acadêmica de AD da Universidade de Tiradentes, e a Rebeca Seoane, que é superintendente de especialização na Fundação Getúlio Vargas. Queria agradecer a vocês quatro demais pela participação, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Então, vou só parar de compartilhar a minha tela aqui. E queria passar a palavra agora para o Rodrigo, para ele poder começar essa conversa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thomas. Boa tarde. Quero agradecer aqui o convite para poder participar desse evento e mediar essa sessão aqui com essas feras aqui. Vai ser muito interessante. Agradecer o convite da Márcia também, amiga também de longa data. Dizer que a D2L é uma parceira também de longa data do Semesp, né? Tivemos, inclusive, juntos em missões técnicas no Canadá, visitando cases muito interessantes de sucesso, né? E hoje estamos aqui debatendo, vamos debater com a Juliana, com a Karen e com a Rebeca, experiências extremamente interessantes, né? E no momento muito crucial, né? Crítico e, ao mesmo tempo, de muitas oportunidades, né? Muito complexo, a gente tenta entender o que pode acontecer, a gente já vinha tentando entender há muitos anos, né, a questão do tema dessa sessão, que é a Universidade do Futuro, né? Então,
o que passa pela Universidade do Futuro, né? Passa somente as questões do uso da tecnologia, passa a questão da mudança de mindset, da mudança de metodologias, de currículos, das competências, né? A Juliana vai falar bastante sobre isso também, mas dos profissionais do futuro, quais são as profissões do futuro. Quer dizer, eram N variáveis, né? que a gente sempre se colocou e tem feito uma série de eventos e publicações e discussões para tentar entender, né? e buscar os caminhos, né? Em relação a isso. Mas, de repente, veio a pandemia, né? E nos fez um choque aí de realidade muito grande, né? Nos fez avançar ao mesmo tempo com atropelos, né? Eu tenho dito, outro dia eu participei de um webinar em que se falou, o ano perdido, eu falei, não vamos olhar por esse lado, não, porque foi um ano que a gente ganhou muito, né? E antes de passar aqui minhas questões para as panelistas, né? Eu estava contando o seguinte, eu tive recentemente, no ano passado, né? Visitando a Tec de Monterrey, que é uma universidade no México que usa a tecnologia de forma muito intensiva. E ela usa isso da noite para o dia? Não, ela teve uma trajetória, uma curva de conhecimento, né, de quase 20 anos para chegar no estágio que ela está hoje, em que ela usa tecnologia, usa Big Data, usa todo tipo de oferta de aprendizagem, né? É uma coisa muito interessante que potencializa muito as possibilidades. De todas as universidades que eu visito no mundo inteiro, essa é uma delas que eu colocaria como um exemplo de talvez a Universidade do Futuro. Mas o que eu vejo, assim, o que eles percorreram 20 anos, de repente nós percorremos em 8 meses, né? Por que nós percorremos em 8 meses? Porque nós tivemos uma grande oportunidade que nos deram carta branca para isso. Quando uma universidade vai fazer o movimento que ela fez ao longo de 20 anos, né? A Rebeca sabe bem também, porque a GV trabalha muito bem, a Karen também na Unid e tal. Quer dizer, você tem que... Cada passo que você vai dar é super difícil, porque você tem uma resistência de toda a comunidade acadêmica, dos discentes, da comunidade onde você está inserido, né? A coisa está funcionando, então por que você vai mexer? Por que você vai tirar das aulas presenciais e vai botar numa aula remota? Espera aí, né? Como é que é isso, né? Agora, quando você entra na pandemia, a gente teve carta branca para fazer, e não só fazer, como errar à vontade, né? O que teve de erros nessa história toda que a gente foi aprendendo em 8 meses, né? Jamais nos dariam chance para errar dessa forma no momento normal, né? Professor que vai para aula remota e dá uma aula de 3, 4 horas, isso é uma loucura, né? Mas aconteceu e a gente foi adaptando, né? Ou até a forma de se apresentar, de se vestir, problemas da tecnologia, os problemas da metodologia, tudo isso, na forma de avaliar, tudo isso foi mudando. Então, nós tivemos carta branca aí para poder inovar e agora é um outro momento, né? Para a gente pensar as universidades no Brasil e talvez a questão da Universidade do Futuro e todas essas mudanças. Então, essa era só uma introdução que eu queria colocar aqui. E, para começar a esquentar, então, o nosso debate, aqui eu vou começar fazendo uma pergunta, que eu acho que eu tinha pensado essa pergunta primeiro para a Rebeca, mas eu acho que ela se estende também para a Juliana e para a Karen também, né? Quer dizer, nós tínhamos, antes da pandemia, né, o ensino superior muito separado, né? A gente tinha um ensino superior presencial, um ensino superior, o EAD, né, o famoso EAD, com mensalidades totalmente diferentes, né, uma oferta totalmente diferente. De repente veio a pandemia e a gente foi obrigado a transformar as aulas presenciais num outro modelo, já que o aluno não poderia mais ir presencialmente, os professores também não, e foi feito também um tipo de educação à distância, certo? Então, eu vou começar com a Rebeca aqui, mas eu acho que depois, se vocês também puderem opinar, Karen e Juliana, também seria super interessante na mesma perspectiva, né? Vocês acham, né, qual que é a diferença entre aquele ensino à distância que a gente vinha ofertando, né, antes da pandemia, pelas instituições de ensino superior, e o ofertado para substituir as aulas presenciais durante essa pandemia? Vocês acham que é a mesma coisa? Quer dizer, muita gente fala,
né? Os alunos estão pedindo até redução de mensalidade, porque agora foi para o online é mais barato. Quer dizer, é a mesma coisa, né? E aí eu já estendo. E, diante disso, o que fica depois, né, com essa resposta que vocês vão me dar? Quer dizer, se não é a mesma coisa, o que fica depois? Voltamos todos ao presencial? Como é que fica isso para o ano que vem, pós-vacina, vamos dizer assim, já que estamos discutindo tanto a questão da vacina? Então, eu começaria pela Rebeca, e depois a Cara, e depois a Juliana. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde, gente. Tudo bem? Rodrigo, você tocou num ponto muito importante na sua apresentação, e que é o fato da gente ter tido liberdade, né? Da gente poder testar os elementos que alguns a gente já tinha experiência nas instituições que tinham EAD, por exemplo, como a minha. A gente já tem uma tradição de quase 25 anos de EAD. Então, a gente tinha uma experiência, a gente conseguiu beber dessa experiência para poder fazer a mudança, né? A gente, quando em março a gente soube da pandemia, a gente, em 2 semanas, a gente pausou tudo, parou tudo, suspendeu todas as aulas, e em 2 semanas a gente replanejou o ano. E nessas 2 semanas, mais de 35 mil alunos, mais de 1.500 turmas, mais de 1.200 professores que não atuavam com EAD, passaram a atuar com o EAD. Claro que não com o mesmo modelo, né? A gente, como você falou, as coisas eram muito separadas, eram o modelo de EAD que a gente tinha no pré-pandemia era um, e agora certamente vai ser outro. Mas o fato é que essas pessoas, talvez a maioria delas, e até mesmo os nossos alunos do presencial, não tinham tido nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de atuação com o ensino mediado por tecnologia, né? Num primeiro momento, os grandes desafios foram justamente o treinamento desses professores, instrumentalizar eles não só nas questões relacionadas à ferramenta, como também nas metodologias, porque numa sala de aula você consegue fazer algumas coisas que, de repente, numa webconferência você precisa fazer adaptações, né? Então, esse foi o primeiro grande momento que a gente viveu. O fato é que agora a gente tem uma grande massa de professores do presencial, do ensino presencial, e alunos do ensino presencial que têm uma ambiência digital, né, que desenvolveram durante esse período a literacia digital, e sabem usar ferramentas, sabem usar as novas metodologias, entendem isso, e realmente o pós-pandemia vai ser complicado a gente separar essas coisas, né? A gente vai precisar ter uma mobilidade, uma flexibilidade de transitar nesses espaços, porque o aluno já experimentou, né? Ele já teve o sabor do que é o ensino à distância. Muita gente que não tinha tido esse contato, agora teve, e entende o que é, e reconhece o que é. Muita gente antes, na comunidade, como você falou, não só acadêmica, como o público em geral, tinha muito preconceito, ainda existia muito preconceito. Como ainda existe, né? A gente precisa entender que não foi de forma igual a migração para todo mundo durante a pandemia. A gente tem instituições que ainda não voltaram, a gente teve instituições que quebraram, instituições que não tiveram como fazer essa migração. Então, ainda existe, ainda vai existir uma certa resistência, até por conta das experiências negativas que não conseguiram ser superadas durante esse período. Mas o fato é que agora a gente tem uma entrada muito maior e um espaço maior de testar, de mostrar o que é e como essas metodologias podem funcionar dentro desses diferentes espaços, que não apenas o espaço físico. Perfeito, perfeito. Karen, quer comentar também? Quero sim, com certeza. Muito obrigada, Rebeca. Eu queria registrar aqui meu agradecimento também a toda a equipe da D2L que organizou esse evento, organizou essa discussão, ao Peterson, ao Tomás, a todo mundo que está aí no back-office apoiando a realização desse evento. Para mim é uma alegria muito grande, porque é falar sobre a nossa vida, né? A nossa rotina aqui dentro de uma universidade. É conversar com o aluno, é conversar com os professores, é conversar com os pais de alunos e também com o Ministério Público, o advogado do aluno, que a gente tem que ficar explicando o que foi de fato que aconteceu. Então, uma analogia que é bastante utilizada, todo mundo conhece a grande atriz brasileira Fernanda Montenegro, né? Eu acredito que
todo mundo conhece, em algum momento da vida se deparou ou com uma peça de teatro, ou com um filme dela, ou com uma participação na novela, e a gente percebe que essa mesma atriz, ela é multi-personagens, né? Ela consegue ter uma atuação no teatro, uma atuação no cinema, uma atuação nas novelas. E o que a gente percebe? Fazendo uma analogia com o que a gente viveu. Filmar uma peça de teatro, por mais que seja Fernanda Montenegro lá nos palcos com iluminação, figurino, não é fazer cinema. A linguagem do cinema é a linguagem do teatro é outra e a linguagem da novela é outra. Então, quando a gente faz essa analogia ensino remoto, ensino à distância, é a mesma lógica. Nós temos professores que podem sim transitar no ensino híbrido, no ensino presencial, no ensino à distância, mas a performance, a preparação de palco, o planejamento pedagógico para cada uma das mídias que será utilizada é diferente. Então, o que a gente viveu e que a gente vive ainda nas universidades brasileiras com ensino remoto é um processo de virtualização do que era presencial. A gente está filmando lá a peça de teatro. Evidentemente que, para que a qualidade da imagem fique boa, a qualidade do som fique boa, o professor está se esforçando para olhar para a câmera, para poder pensar estratégias ativas que, de fato, estimulem, engajem, utilizando outros recursos tecnológicos, porque a D2L aqui na Universidade Tiradentes, por exemplo, estava à disposição há 6 anos. Tem 6 anos que o botão lá da D2L funciona lá no portal do aluno. Mas, nesse momento, a gente cada vez mais intensifica o uso da tecnologia para fins de aprendizagem. E aí a gente ressignifica papel do professor, papel do aluno, papel das famílias, papel do tempo e, sem dúvida nenhuma, só reforçando o que a Rebeca acabou de falar, a régua da qualidade do aluno aumentou, porque agora o conceito de tempo, o conceito de espaço, a prioridade da vida também foi desfocada. Então, quando a gente trata um pouquinho sobre essa diferença entre ensino remoto e educação à distância, a gente tem que pensar assim, educação à distância nasceu, foi planejada, foi pensada, foi rigorosamente arquitetada para ser oferecido pela metodologia, pela modalidade, né, que não é só uma metodologia, pela modalidade à distância, ao contrário do presencial. Evidentemente, existem pontos convergentes? Sim, existem, mas existem pontos divergentes e que precisam, de alguma forma, agora trazer para o diálogo, para que a gente tenha aí alguma forma com finais diferentes e que a gente possa cada vez mais personalizar. Então, acho que a minha contribuição nessa colocação é bem essa. Temos hoje um novo perfil de professor, que não é o professor que fomos ou que aprendemos com nossos professores, é um professor que é engenheiro de conhecimento, arquiteto de experiência, designer de cenários, que usa tecnologia e que é autor, né, que agora ele está experimentando a autoria. Enfim, é um outro papel de professor que está exigindo também do aluno uma nova postura na sala de aula e, com certeza, o tempo tem outro significado no dia, né, no momento em que vivemos. Então, eu queria agora devolver a palavra aí, professor, para também ouvir um pouquinho a Juliana. Muito legal, Karen. Deixa eu passar aqui a palavra para a Juliana também. E só comentar que tem muita gente aqui que gostou muito da tua comparação com a questão da filmagem da peça teatral, né? É bem isso. Mas daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais. Vamos ouvir a Juliana, o que ela acha. Juliana, deixa eu aproveitar e já encaixar uma outra questão que eu acho que tem muito a ver com o teu trabalho também, que eu pude perceber, né? Eu acho que você trabalha muito também a questão da formação das competências, né? E pensando, inclusive, no mercado, no mundo do trabalho do futuro, né? Então, como é que é toda essa transformação que a gente está vivendo, né? Essa aceleração que possibilitou, né, que a gente pudesse utilizar as aulas remotas, como a gente falou, como a Karen e a Rebeca falavam, né? Como é que isso pode ajudar também na questão da mudança, né, para a gente poder formar melhor os alunos, pensando nas profissões do futuro, que a gente nem sabe quais serão, né, aquelas questões. Como é que você avalia toda essa mudança, né, como é que dessa educação à distância de hoje, né? E também dentro disso, como é que isso pode ajudar nessa melhora, né, da formação dos nossos alunos, pensando nas competências que serão necessitadas no futuro.
Legal. Gente, muito obrigada. Um prazer estar com vocês. Estou adorando ouvir. Vocês falaram tantas coisas tão interessantes, né? Desde a apresentação do Rodrigo, eu fico aqui pensando em mil coisas, né? Para a gente desdobrar aí disso tudo. A sua primeira pergunta, eu vou responder, né, a primeira pergunta e conectar com tudo isso aí. Se evoluiu, né? Se a gente evoluiu nessa pandemia em relação ao remoto e assim, naturalmente eu concordo, né? A Rebeca, a Cara trouxeram que nós evoluímos, sim. Eu acho que as universidades evoluíram numa série de dimensões, né? Até essa percepção que a Karen trouxe aí, muito clara, de que as coisas são diferentes, né? Que não é filmar o ensino presencial que vai levar ao ensino remoto, né? E isso tudo, com certeza, faz parte de uma trajetória muito grande. Você colocou uma coisa que é super importante. Você falou assim no início, né? A pandemia nos trouxe um problema e nos deu a oportunidade de resolver esse problema, né? Então, na verdade, é isso que tá movendo, né? A solução de um problema eminente está movendo as universidades para o uso da tecnologia, né? A gente acredita, né? A First é uma empresa voltada ao desenvolvimento de competências, ao aprendizado, uma edtech da Falcone, né? Do grupo Falcone, e a gente acredita que o desenvolvimento de qualquer competência, o aprendizado real, ele acontece com a solução de um problema, né? Que a partir do momento que a gente tem um desafio, a gente tem um problema, a gente vai atrás, né? A gente vai buscar conhecimento, rede de colaboração para resolver isso tudo. Então, eu acho que é esse um momento brilhante que a gente está, né? E aí, para descobrir a tecnologia como viabilizadora de um outro ensino. E aí eu vou além da questão do presencial, do remoto. Eu acho que se a gente puder deixar um pouquinho isso assim de lado e pensar de uma forma maior no que a gente está vivendo, né? E aí conectando as competências e as profissões do futuro, né? O que a gente precisa ensinar para as pessoas, né? Quais são os desafios dela frente às profissões do futuro que a gente não sabe quais são elas? Na verdade, o que a gente está vivendo, né? Eu acho que já desde o início do século XXI, o mundo vem passando por transformações muito aceleradas em função da tecnologia. Então, o movimento da tecnologia, ela nos trouxe tantas possibilidades, né, em termos de negócio, em termos de profissão, e no final do dia, o que ela exige de todos nós são novas competências, né? Então, eu acredito que o que a gente tem que se preocupar em desenvolver nos nossos alunos é a capacidade de lidar com o desconhecido. Isso não vai mudar, isso só vai acelerar. Então, a pandemia fez um download aí de 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei, né? Mas de algo que a gente já estava vivendo. Então, a gente precisa preparar as pessoas para lidar com o desconhecido, que é isso que vai acontecer. Não tem mais como a gente sair de uma educação, aquilo que a gente viveu, né? Uma educação linear, conteudista, né? E olhar e aprender uma série de coisas, fazer a nossa maletinha ali de ferramentas e falar: opa, agora eu tenho essa, porque as coisas mudam muito rapidamente. E esse é o desafio. Como ensinar, como preparar jovens e adultos, porque é um mundo de lifelong learning, a gente não vai parar de aprender nunca, né? A enfrentar o desconhecido, a resolver problemas, que é disso que a gente está falando aqui, né? E aí, quais são essas competências? Então, assim, quando a gente enxerga, quando a gente olha para o mercado de trabalho, né, e entende quais são os desafios das pessoas lá dentro, e aí a gente olha para o Fórum Econômico Mundial, estuda o relatório The Future of Jobs para entender um pouco mais de tudo isso, a capacidade de resolver problema, de inovar, de trabalhar em rede, né? A inteligência emocional para lidar com esse mundo em transformação e para conseguir, de fato, solucionar problemas e gerar
valor no mundo de alta velocidade de transformação, isso tudo são competências necessárias. Eu acredito que é isso que a gente tem que ensinar, né? Porque aí as pessoas vão conseguir aprender qualquer profissão, né? Aprender a gerar valor em qualquer ambiente, né? E aí, a tecnologia que nos trouxe esse desafio, ela também está preparada para resolver esse desafio, né? Então, como que a gente pode desenvolver competências de uma forma rápida e muito mais eficaz? A tecnologia veio para isso. Aí, um pouco do que a Karen disse, né? E a tecnologia ela vai nos levar num modelo de ensino completamente diferente que a gente tem hoje. Porque, olha só o que ela possibilita, né? Hoje, a gente pode aprender no mesmo ambiente que a gente produz, né? Se a gente pensar no ensino remoto, ele nos dá essa possibilidade. Eu posso antes de entrar numa reunião, eu posso estar absorvendo um determinado conteúdo aplicado, ou eu posso estar discutindo aquele assunto numa rede de colaboração, né? Eu posso estar dentro de uma rede movida para isto, discutindo alguma coisa, entrar numa reunião ou num laboratório, ou enfim, para qualquer profissão que a gente estiver falando, né, sobre ela. Então, essa conexão da prática com a realidade, né? Eu poder olhar para os problemas reais e aprender, tanto em termos de conteúdo, quanto conexão com especialistas, professores e rede, voltado a esse conhecimento prático, e isso nos dá uma possibilidade gigantesca de geração de valor, né? E de prática, né? E aí, as ferramentas que o mundo da tecnologia nos dá para isso, elas são inúmeras e são meio. O que a gente tem que entender é um modelo, né, para utilizar essas ferramentas. A gente acredita que solução de problemas na prática, rede de colaboração e conteúdo aplicado são os pilares para desenvolver competências. E a tecnologia nos dá hoje ferramentas que o presencial não dá. E aqui não é mais o que é melhor, ou como é que eu trago o presencial para o online, nada disso. No presencial, eu acho que foi a Rebeca que citou, né? Eu tenho algumas capacidades, algumas ferramentas que eu não tenho no digital, vamos chamar assim, né? Mas o digital, ele nos dá um número de ferramentas muito maior. O mundo está disponível no digital, em termos de conexão, de informação, de objetos de aprendizagem. Então, é isso que a gente está aprendendo, né? E eu acho que agora a gente vai aprender cada vez mais rápido. Legal, muito legal, Juliana. Obrigado pela tua resposta. Eu também acho. Depois até vou colocar algumas considerações, né? A gente está no meio aqui, por exemplo, do semestre, fazendo um congresso de iniciação científica, que é o maior do Brasil, e conseguimos fazer virtual, uma experiência incrível, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu queria aproveitar uma pergunta aqui do Fauzi, que é uma pergunta que tem me inquietado, inclusive, e que eu vou começar com a Rebeca de novo, que é o seguinte: agora a grande novidade, né, já nem é mais novidade, porque hoje em dia, no dia seguinte já passou tudo a ser notícia velha, né? Mas a gente fala, bom, agora o novo normal vai ser com modelo híbrido, não vai voltar atrás, né, não tem como retornar e etc. Nós fizemos até uma pesquisa com mais de 2.500 alunos sobre a experiência das aulas remotas, né? E metade deles já falavam isso no primeiro semestre, que queriam manter essa experiência das aulas remotas quando acabar a pandemia, né? Então, a outra metade até, ela falava que queria voltar para o presencial, mas grande parte desses alunos eram da área de saúde, então eles muito provavelmente estavam respondendo aquilo porque não podiam fazer as aulas práticas, né? Eles estavam efetivamente parados. Aí todo mundo fala, bom, quando voltar, não volta mais naquele modelo. Só que agora a gente está fazendo uma nova edição dessa pesquisa e, por outro lado, né, a gente está vendo que há um esgotamento deles. Os alunos estão assim no nível de saturação total, né, porque
efetivamente houve uma toxicidade em cima de tanta tecnologia, né? É aquela brincadeira, né? Eu não aguento mais ver o Zoom, né? Ninguém mais aguenta ver, ninguém mais vai abrir a geladeira de noite, vai ver uma reunião de Zoom ali dentro, etc. Então, eu sei que é tudo isso brincadeira, mas há efetivamente um desgaste do modelo nesse sentido. Então, eu pergunto assim, o que a gente tem que efetivamente ajustar, né, que é a pergunta do Fauzi, né, para esse modelo híbrido que vai ficar, né, já que está posto que vai ficar um modelo híbrido, é lógico que a gente não pode perder essa experiência toda, né, como a Juliana falou, o digital amplia demais as possibilidades, né, então a gente não vai perder isso. Então, o que a gente precisa ajustar, né, dentro de tudo isso que a gente está vivendo, para depois de uma pandemia ter um modelo híbrido que seja aceito, né? Porque o meu medo agora é uma repulsa dos alunos, falar, olha, eu não quero de jeito nenhum isso nunca mais, eu quero presencial e ponto final. O que você acha, Rebeca? Na verdade, eu vou responder a sua pergunta, obviamente não é a minha resposta final, mas assim, primeiro a gente tem que ajustar a vida, né? Porque realmente a gente teve, durante o período de pandemia, tá tudo de perna para o ar, assim, não só dentro do ambiente educacional, não só dentro do espaço, né, a sala de aula, os alunos, o que a gente tinha, enfim, mas a nossa vida tá de pernas para o ar. Então, primeiro a gente tem que ajustar a nossa vida para que a gente consiga passar um 2021 mais fácil. Fato é que 2020, quem não desenvolveu resiliência, acho eu que não desenvolve tão facilmente nos próximos anos, né? Foi realmente um momento de adaptação, foi realmente um momento de tentar ajustar a vida em relação ao estudo, né? Mas a questão principal que eu entendo é que a gente tem um país muito continental, né? A gente tem um país gigante com diferentes cenários. A gente passou recentemente um estado inteiro, que foi o Amapá, sem luz, sem água, sem internet, sem nada. E a gente não pode esquecer que existe uma infraestrutura tecnológica também no nosso país que não dá conta de algumas coisas, né? Existem espaços digitais que não são acessados por muita gente. E não quer dizer apenas em relação a investimento, né? A ter dinheiro para. Tem muita gente no interior do Brasil que tem rios de dinheiro, mas não tem uma internet de qualidade, não tem um acesso de qualidade, não consegue investir em educação porque não consegue ter esse espaço acessado, né? Digamos assim. Então, existem duas coisas. Uma é essa questão da literacia digital, que eu comentei no início, a Juliana falou isso bastante também. Essas pessoas precisam desenvolver essas competências para transitar nesses espaços digitais. Para isso, tem que ter acesso à tecnologia, tem que ter acesso à infraestrutura tecnológica mínima, né? Não é tão simples virar essa chave. E a gente também precisa de uma legislação flexível, como você falou no início, né, Rodrigo? A carta branca que a gente recebeu, não só das nossas instituições, foi também uma carta branca de legislação, em que a gente pôde atuar de uma maneira distinta das limitações que a gente tinha antes, não só do ensino presencial, mediado por tecnologia em si, mas também do que a gente entrega nesse momento, né? Então, em legislação, tem que ter um olhar muito cuidadoso, não é só uma questão de quando retornar da pandemia, quando retornar à presencialidade. Mas a nossa legislação precisa de um olhar muito cuidadoso para que a gente tenha esses espaços permitidos, esse trânsito de espaços, de modalidades, de flexibilidade de atuação e que a gente possa lançar mão das mesmas estratégias que a gente lançou mão durante o momento de pandemia, no pós-pandemia também. Eu não sei se a minha internet falhou um pouco, não sei se deu para pegar tudo. Ficou bom. Não, deu tudo certo. Okay. Ficou ótimo, obrigado. Karen, quer comentar um pouquinho? Deixa eu adicionar uma pitadinha aqui para você, já que você é gerente acadêmico de EAD e conhece bem o modelo que a gente vinha ofertando de EAD, né? Além da questão do modelo híbrido que eu fiz, você acha que isso pode impactar também no EAD que a gente vinha oferecendo antes, né? Baseado em aulas assíncronas? E você acha que isso também pode mexer?
Muito interessante, Rodrigo. Obrigada pela sua pergunta, porque as pessoas imaginam que só o ensino presencial foi impactado com essa pandemia, né? O EAD já era EAD, seguiu a vida normalmente, mas não. Por quê? No Brasil, né, como a Rebeca falou, a gente tem uma legislação binária, ou seja, ou você é presencial ou você é EAD, né? Não tem opção, não tem meio termo. E aí, dentro dessa opção binária, né, você é EAD, eles te dão uma margem lá, ó, você tem 30% para fazer de presencialidade da carga horária total do seu curso e se vire aí dentro dos seus 30% para pensar seus modelos de operação. Aí aqui na UNIT, por exemplo, nós temos 3 modelos de operação apenas para o segmento educação à distância. Então, tem curso com presencialidade de 1 vez por semana, tem curso com presencialidade 3 vezes por semana, tem curso que o aluno só vai fazer a prova. Então, existem diferentes modelos de EAD, assim como o presencial, que está lá dentro dos seus percentuais de presencialidade e virtualidade. Mas o que a gente percebe, em linhas gerais? Que quando a gente fala, o futuro, que é hoje, né, o futuro não vai ter mais diferença entre presencial e EAD, o futuro vai ser híbrido, né? Todo mundo está falando isso o tempo inteiro. Mas as pessoas imaginam que híbrido é chegar um dia e dizer, olha, 50% é online, 100% online e outros 50% é presencial. Mas não é isso. Quando a gente fala de ensino híbrido, a gente não está falando apenas de colocar tecnologia, um ensino enriquecido por tecnologia. E aí eu fico morrendo de medo que todo mundo fala, eu fiz o ensino híbrido, estou colocando Kahoot para os meus alunos lá do ensino fundamental, estou usando Kahoot, os alunos adoram, ficam super engajados. Ou então, eu enquanto professora, eu já fazia ensino híbrido, eu orientava meus alunos no TCC, utilizando, na época do finado Skype, né? Que hoje todo mundo é Zoom, é Google Meet, é Webex, né? Tem o nível aí também da contemporaneidade. Então, o que é? Isso não é ensino híbrido, isso é um ensino enriquecido com tecnologia. Engaja, é importante, estimula, você consegue retorno imediato, feedback dos alunos, consegue fazer uma intervenção pedagógica imediata na sala de aula? Sim, é importante. Mas o que a gente tem que pensar sobre ensino híbrido a partir de hoje não é exclusivamente a tecnologia, mas a nova didática. É uma nova forma de se pensar o processo de ensinar e aprender. É uma nova forma de pensar como desenvolver competências. A Juliana falou sobre isso. Sem dúvida nenhuma, vai precisar, sim, de uma rede de colaboração. Essa rede de colaboração, ela é presencial, ela é virtual, tem momentos síncronos, porque síncrono não significa online, né? Síncrono é presencial. Então, é síncrono presencial, é síncrono online. Existe tecnologia necessária e compatível com a demanda de realização das atividades. Então, esse gestor, esse professor, a gente tem que parar para pensar no que mais importa, que é desenvolver competência. Para desenvolver essa competência, eu vou precisar de uma rede online, uma rede offline, um professor X, um professor Y, o Papa, um Nobel daquela área que vai vir fazer. Então, assim, qual é o ecossistema de soluções de aprendizagem que envolvem, sim, tecnologia, que vão favorecer o que mais importa, desenvolvimento de competência. Então, quando a gente está falando de ensino híbrido, e sem dúvida nenhuma, tanto para o presencial quanto para o EAD, é falar sobre uma nova forma de aplicar o conhecimento a ponto de desenvolver competência. Porque o aluno está cansado, é de professor falando. O aluno, ele cansa do Zoom, assim como ele dorme na sala, assim como ele fica no WhatsApp lá programando a sexta-feira. É a mesma relação, só que agora a gente está categorizando, né? Zoom fadiga, tem muito artigo sobre fadiga do Zoom, fadiga do Webex, mas o pessoal está esquecido que na sala de aula presencial estava todo mundo lá na aula, o professor falando que nem um doido na frente, todo mundo aqui no WhatsApp, programando o after da aula. Quem nunca estudou numa universidade presencial que não tem uma rede de relacionamento social aos redores da universidade? Quem nunca atira a primeira pedra? Então, assim, o que a gente está vendo são novas formas de sociabilidade no momento em que a gente tem que pensar, assim, desenvolver competência. O que é? Eu tenho aqui uma prateleira de opções tecnológicas, de ferramentas, de ambiente virtual, de aplicativo. Então, a gente tem que usar essas soluções, sejam elas presenciais síncronas, presenciais assíncronas, sejam elas tecnológicas, 100%, 70%, enfim, e utilizar para a finalidade principal, que é tirar uma pessoa de um lugar e colocar em outro lugar
que é com um novo formato de desenvolvimento de competência. Acho que o foco tem que ser esse, e não se é presencial, se é AD, se é híbrido, se é preferencialmente com D2L, porque é o que a gente usa aqui há 7 anos, mas que, de fato, consigam fazer com que os alunos aprendam, seja criança, seja jovem, seja adulto. Não, porque eu sempre brinco, eu não tenho maturidade para fazer uma transição de plataforma, não tenho. Continuamos com o D2L, sem dúvida nenhuma, porque existe uma curva de aprendizagem, né? Os alunos têm uma curva de aprendizagem, os professores têm uma curva de aprendizagem, e todo dia a gente aprende uma ferramenta nova e vai aprendendo, porque a vida é essa, a vida é aprender o tempo inteiro. Comecei falando aqui nos bastidores, Juliana, fiz 2 cursos da FIRST. Então, assim, todo curso que aparece, eu vou lá, não, sai o curso agora da nova escola, eu vou fazer, porque eu preciso conhecer como é que as pessoas estão pensando, eu tenho que me colocar no lugar do aluno, e eu estou aqui no WhatsApp também, ao mesmo tempo, com as pessoas falando exatamente como o aluno pensa. Então, não vamos imaginar que eu vou colocar segurança da NASA para o aluno fazer prova. Aqui na Unite a gente tem reconhecimento facial, identificação de foto. Se a ética, que é a soft skill necessária, se a solidariedade, a colaboração, não forem fatores importantes também. Então, acho que é uma discussão que vai um pouco além de ser presencial, EAD, híbrido, ou tecnológico, ou menos tecnológico. Né? Acho que tem um pouco disso também. Roberto, se você me permite, o Fauzi, que você citou a pergunta dele, ele fez uma outra logo depois, falando da eutagogia. Sim. E casa muito com essa fala final da Karen, né? Na verdade, a gente tem que ensinar o aluno, e é o nosso grande dever como educador, a ter as suas próprias ferramentas, a ter a sua própria trilha de aprendizagem, a ser protagonista disso, né? Ele precisa entender quais são as deficiências e o que ele precisa desenvolver. Né? A gente está falando aqui de instituições que estão trabalhando com adultos, né? A gente não está falando do ensino infantil, que é outra história, tem um outro, você precisa pegar pela mão, você precisa... No caso do ensino de adultos, a gente precisa entender que a gente precisa dar liberdade e espaço para ele também construir o processo dele. Não é só a gente dizer o que ele precisa fazer, né? E a gente só precisa ajudar e mostrar caminhos e disponibilizar as ferramentas, disponibilizar os elementos necessários para ele ter a possibilidade de construir um caminho bom que ele consiga percorrer até o final. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né, que vocês colocaram. Quer dizer, eu acho que a questão é muito mais do que ficar rotulando, né, que é modelo híbrido, agora é presencial, agora é isso, agora é aquilo. É a multiplicidade de possibilidades que a tecnologia trouxe. Então, de novo, usando o exemplo da Tec de Monterrey, quando eu vi o ano passado, eles me apresentaram currículos que têm 179, os currículos totalmente abertos, 179 percursos diferentes. Por que isso era possível? Porque a oferta é de N formas, né? Então, você pode individualizar muito mais essa educação, né, esse aprendizado, por meio das tecnologias. Cada uma você tem que ter a capacidade de ofertar isso de diversas formas, né? E aí eu até vou emendar isso com a Juliana, que ela já vai falar também do que a gente está falando, mas eu queria aproveitar. Você acha, inclusive, que essa é uma forma, porque você tem todo mundo que já está no mercado de trabalho, né? E que vai ficar obsoleto, né? Todo mundo fala, as pessoas vão ficar fora do mercado de trabalho à medida que as profissões do futuro vão chegando, né? E porque não vão ter as competências todas necessárias, etc. Você acha que essa possibilidade da multiplicidade das formas de aprender vai possibilitar que a gente resgate todas essas pessoas que também já se formaram há muitos anos, estão no mercado de trabalho, e a gente possa trazer para elas, porque o conhecimento técnico é mais simples, eu diria, até hoje, mas a competência todas, as habilidades todas necessárias, acho que isso pode ajudar também, né? Nossa, Rodrigo, sem dúvida. E assim, na verdade, eu preciso dizer o seguinte, a FIRST nasceu por causa disso, né? Você trouxe uma problemática maior da profissão do futuro, mas o que aconteceu, né? O que levou a gente a desenvolver esse negócio? Em 2017, 2016, a gente começou a enxergar nas empresas, né, nas diversas centenas de empresas que os consultores da Falcone trabalham, que existia uma dor muito grande por parte dos líderes, o pessoal de gestão, que os profissionais não conseguiam acompanhar
ou não tinham as competências necessárias para gerar os resultados dentro da problemática ou do desafio das empresas. Então, o mundo globalizado, os competidores internacionais, a tecnologia aumentando produtividade no mundo inteiro, as diferenças, as grandes oportunidades em termos de matéria-prima, produto, mercado, marketing digital. Então, um monte de coisa. E onde estão esses profissionais, né, que conseguem lidar com tudo isso, ou como a gente forma? Então, foi essa dor que na verdade, gerou a First. Mas isso, a partir dessa semente, daqui para frente, isso não muda, porque, veja bem, por mais que amanhã a gente tenha também todo o ensino que prepara e que vai desenvolver as competências necessárias, né? E que muda, como a Karen falou muito bem, né? Muda o foco para aquilo que é importante, né? Para o que tem que ser de fato desenvolvido. Por mais que eles chegam preparados, se a gente acredita que o mundo vai mudar tanto, o lifelong learning, né? Aquilo que vem a formação contínua, ela tem que garantir que aquele profissional esteja sempre atualizado em termos de competência, ferramentas, conhecimento, solução de problema. Então, isso é algo que não tem como não ser assim, né? E sobre a tecnologia, né? Tem uma coisa que, para mim, é muito simples, assim. A Karen também falou muito sobre, gente, vamos focar no que a gente tem que fazer e vamos usar as ferramentas necessárias para a gente atingir aquele patamar, seja presencial, seja, enfim, TAD, o que for, né? Aonde a gente tem que chegar, né? Mas aí é o seguinte, não tem como não passar por tecnologia, né? A experiência que você teve, né, de enxergar tudo isso acontecendo, né? A tecnologia é meio, mas se a gente de fato está falando que o mundo mudou e que é acelerado e que as profissões são outras, e se a gente de fato enxerga que a velocidade de transformação tecnológica, seja robótica, inteligência artificial, a automação, qualquer que seja, se isto foi o grande fator causal, a gente tem que utilizar a tecnologia para isso. E aí, a Karen falou uma coisa que, para mim, é muito clara também. Ela falou o seguinte, os alunos estão cansados do professor falando, e não é só na tela do Zoom, é dentro das universidades também presenciais. Tem uma coisa muito interessante, que a gente fala de engajamento, né? A gente, na First, a gente se preocupa muito com o engajamento de fato. Por quê? O que te prende olhando para uma tela, né? Ou o que te prende olhando para um professor presencial? Quando a gente fala de presença, né? Quando o cara tem que estar lá, a gente conta que 100% dos alunos foram, 90% dos alunos foram, isso é engajamento. Eu não preciso nem de um celular para estar na lua, cochilando, enquanto um professor está falando e sair sem ter ouvido uma palavra, né? Já no online, eu vou dar um exemplo sobre engajamento, né? O que a gente pode ter, né? A gente tem em videoaulas, vou falar de 2 casos, videoaulas e white papers. Em videoaulas, a gente tem algumas ferramentas, eu vou citar 2 que engajam muito. Uma a gente tem uma API, enquanto a videoaula está acontecendo, onde você conversa com quem está assistindo aquilo junto com você. Então, você não está isolado assistindo uma pílula ali de videoaula, você está conversando o tempo todo e perguntando, inclusive, o especialista que vai estar com você sobre aquilo ali. E a gente usa, naqueles vídeos, trechos de filme, Netflix, propagandas e coisas extremamente engraçadas para pegar, para te entreter, como o Netflix faz. Então, a gente vai ensinar coisas mais pesadas, como método cartesiano de solução de problema, ou ferramentas de inovação, ou qualquer que seja, mas a gente utiliza o mesmo que o Netflix utiliza, tá? A mesma técnica em filmes a gente utiliza nessas aulas para engajar o aluno. Aí, como que um professor presencialmente vai utilizar isso? É muito mais difícil, ele tem que ser o exemplo da atriz aí que a Karen deu.
né? Mas a gente na tecnologia tem. E aí vem um ponto, né? Quando a gente fala que o online é barato ou então a mensalidade é mais barata, isso é caro. Isso muito caro. Caro, né? E isso envolve a gente tem design instrucional, cineasta, não sei o quê, para pegar o fundo aqui, para criar uma imagem do Netflix junto, para isso é muito caro, né? Isso é muito mais caro para fazer e exige muito mais expertise de N profissionais do que a gente ter um professor brilhante, né? Um professor, enfim, mas numa lousa, né? Com 50 alunos, 100 alunos, minha irmã dá aula, às vezes, para 150 alunos, né? Então, é uma quebra de paradigma muito grande, né? É entender onde a gente pode chegar. Agora tem um caminho, né? E vocês falam muito do regulatório, e isso, de fato, é uma barreira enorme, né? Que tem que ser rompida de vez, para que as universidades possam, de fato, se preocupar com o fim, que é ensinar, né? E utilizar todos os eu vou dizer ensinar no sentido de desenvolver competência, porque o ensinar está muito na cabeça das pessoas com conteúdo. Para ensinar é uma lousa e uma equação matemática não, é desenvolver pessoas capazes de lidar com os problemas e com as oportunidades que o mundo tem, né? E conseguir gerar valor a partir daquilo que eles aprenderam nesse processo de desenvolvimento, né? Então, eu estou muito animada, Eu acho que daqui para a Lua vai ser pouco tempo. Muito legal, muito boa resposta, Juliana. Olha, eu tô vendo aqui os comentários no chat, né? E todo mundo falando, elogiando muito aqui vocês, está muito bacana o papo, né? Um monte de perguntas aparecendo, mas também já fui alertado aqui pelo Thomas que a gente precisa pelas considerações finais, porque felizmente é um debate riquíssimo. Eu estou até ansioso, que tinha um monte de coisa para a gente discutir, mas realmente a gente tem um horário aqui para cumprir. A gente até passou um pouquinho, mas o evento tem uma outra sessão que começa a 1h. Então, eu vou terminar aqui, já agradecendo a D2L, agradecendo muito a participação de vocês, mas vou pedir um poder de síntese assim gigante de vocês, uma pergunta assim bem facinho para vocês, tá? Que surgiu aqui entre as milhões de perguntas que surgiram, vocês não têm ideia do quanto debateram aqui, que foi legal. Mas na visão de vocês, as instituições de ensino superior hoje, como elas são, os seus formatos de curso, etc., e também o diploma, né, eles tendem a desaparecer, né, vai sumir, vai acabar esse modelo atual, né, na visão de vocês. Bem rapidinho, vamos começar de novo pela Rebeca, então, já cumprindo a ordem das outras vezes, e já agradecendo mais uma vez muito a participação de vocês. Desaparecer, não. Acho que existem espaços para diversas possibilidades. E a gente tem, como eu falei, N questões que a gente ainda tem que percorrer até alcançar esse caminho para a Lua, como a Juliana falou. Mas eu entendo que, com o que a gente viveu este ano, o fato é que a gente está muito mais acelerado para percorrer esse caminho. Se a gente tivesse, ano passado, olhando para a Universidade do Futuro, se tivesse sido uma apresentação do Fusion do ano passado, talvez a nossa percepção tivesse um pouco mais pessimista. Mas o fato é que a pandemia movimentou e acelerou esse caminho, esse percurso que a gente vai percorrer, e a gente tem uma tendência de, mais rapidamente, encontrar esses novos modelos, esses novos programas, esses novos tipos de cursos, novas certificações, legislações, etc. Obrigado, gostei do poder de síntese também, além da resposta. Karen, rapidinho. Bom, eu também vou ser sintética. Quando a Google lançou que ia fazer as microcertificações, todo mundo me ligou, Karen, vai acabar o EAD, vai acabar porque os cursos de TI não vão existir mais. Calma, gente, 2 minutos aí, por favor, de calma, vamos conversar. A gente não pode reduzir uma universidade apenas a um diploma de papel, apenas professor e aluno, apenas conteúdo em sala de aula. É muito importante a gente dizer, essas iniciativas são bacanas, estão alinhadas com o mercado, são importantes, inclusive, para os alunos, mas uma experiência universitária vai além disso.
a gente tem os processos de socialização envolvidos, a gente tem as possibilidades dos serviços agregados que tem uma universidade, tem o ensino, tem a pesquisa, tem a extensão, tem as ações de responsabilidade social, tem a relação com a comunidade, tem as aulas práticas, enfim. A universidade, sem dúvida nenhuma, ela está se repensando, ela está se ressignificando, ela está se correndo, né, contra o tempo para poder responder aos anseios do mercado de trabalho, mas ela não vai deixar de existir, sem dúvida nenhuma, ela não vai deixar de existir. Os diplomas, como a etapa inicial da vida profissional desses egressos, ele continua sendo um atributo importante e associado ao conceito de lifelong learning, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Legal, concordo também. Juliana, bem rapidinho também, para a gente encerrar aqui. Sim, a experiência universitária ela é incrível, envolve outros fatores críticos, inclusive no desenvolver competências críticas, né? Mas eu acredito que o modelo atual ele acaba e surge um novo modelo de negócio para o segmento da educação e absolutamente disruptivo quando a gente olha o que a gente tem hoje. Então, essa é a minha crença. A experiência, sim, a universidade, como aquele momento de formação de determinadas profissões perfeito, e aí isso aí se desdobra em um monte de possibilidades que mudam. De fato, o modelo de negócio, eu acredito que vai mudar muito. Muito legal. Gente, foi um prazer participar, poder ter a honra de mediar esse debate. Juliana, Karen, Rebeca, parabéns, assim, foi muito legal. Poderíamos ficar aqui um bom tempo discutindo muitas questões, tinha muitas outras questões para falar para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Thomas, eu estou devolvendo a palavra para você, eu sei que a gente está em cima do tempo. Depois até coloquei no link aqui para vocês conhecerem uma experiência que a gente fez, que foi a transformação do nosso Congresso de Iniciação Científica no formato remoto. Gente do Brasil todo está apresentando nesses 4 dias, em várias sessões, trabalhos de iniciação científica de todas as áreas. E todo mundo do Brasil todo, inclusive fora do Brasil, todo mundo pode assistir. Então, a riqueza que deu era um congresso que a gente fazia presencialmente, um trabalho enorme, as pessoas tinham que viajar e etc. Ele está acontecendo tudo remotamente, com uma amplitude muito maior, em termos das possibilidades das pessoas poderem acessar esses trabalhos todos de pesquisa. Mas é um exemplo aqui que eu coloquei aqui. Thomas, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra aí conversar com a Juliana, com a Karen e com a Rebeca. Olha, eu queria agradecer demais todos vocês, em nome da D2L. Nós tivemos mais de 25 perguntas aqui no chat, das pessoas realmente muito engajadas. Teve uma pessoa que falou que essa conversa tinha que ter sido programada para no mínimo 3 horas, e eu não podia concordar mais. Infelizmente, a gente tem que terminar, que a outra sessão vai começar agora, em alguns minutos. Então, eu queria agradecer de novo a vocês. E avisar também que as perguntas que não foram respondidas aqui, a gente vai tentar responder todas por e-mail. Muito obrigado e nos vemos daqui a pouco, na próxima. Obrigada a vocês, Combinado, gente. obrigada. É um prazer enorme rever todo mundo. Bom fim de ano para todos. Obrigado. Bom fim de ano a todos. Obrigado.